Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 24 de março. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Para anunciar aos cativos a sua libertação e aos cegos o recobramento da vista, para libertar os oprimidos, para apregoar o ano das graças do Senhor e o dia da retribuição. Enrolado de novo o livro, ele o entregou ao ministro e sentou-se. Toda a gente na sinagoga tinha os olhos fixos nele. Disse então: cumpriu-se hoje esta palavra das Escrituras, que acabais de ouvir. Lucas capítulo 4, versículo 19 a 21. Sugestão para a sua prece diária. Prece pelos ateus e materialistas. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que à primeira vista parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais, compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa demonstração do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Emmanuel no livro Caminho, Pão Nosso. Meus amigos, vamos fazer prece. Bondoso Jesus, nesta manhã nos colocamos de corações contritos e também gratos por tanta maravilha que tem realizado em nós. Pedimos, Jesus, por aqueles que perderam a fé, por aqueles que perderam a esperança, que o seu amor seja com cada um desses irmãos e também, Jesus, conosco, para que não chegamos a perder a esperança. Fortalece a nossa fé, nos encoraja no serviço do bem. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, só lembrando que amanhã, sábado, nós teremos as atividades em nossa casa espírita. Temos as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos, na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. E nesse período realizaremos também o tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. Então vem participar conosco
nesse momento de festa do Evangelho. Lembramos ainda que no final da tarde, às 4h30, realizamos a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Vem estudar o Espiritismo, venha conhecer o Espiritismo. E no domingo, nós realizaremos as campanhas de fraternidade e demais campanhas que possam acontecer nesse dia. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Depois de tomar um cálice e dar graças, deu a eles, dizendo: bebei dele todos vós. Mateus capítulo 26, versículo 27. A ação de graças. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea, músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais muitas vezes há vítimas ignoradas, soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue hosanas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá desoladora solidão no jardim das oliveiras. Padecerá injuriosa prisão. Meditará na incompreensão de Judas, ver-se-á negado por Simão Pedro. Experimentará o escárnio público. Será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz. Sorverá fel sob a coroa de espinhos. Recolherá o abandono e o insulto. Sofrerá injustificável condenação e receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que, na lógica do Senhor, acima de tudo brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas. Embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã, mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, setembro de 1957. E também no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã,
no capítulo 19. Meus amigos, quem de nós dá ação de graças, sabendo que no dia seguinte ou logo após será preso, será flagelado e crucificado? Só Jesus, né? Porque nós outros festejamos de várias maneiras, mas não os momentos difíceis. Como diz o Emmanuel aqui, nós festejamos vitórias que conquistamos aqui neste mundo. E muitas vezes essas vitórias passam por grande sofrimento de outras pessoas. Por exemplo, como diz ele, uma vitória na justiça, eu posso estar feliz, mas a parte contrária pode estar em grande sofrimento diante disso. E aí, meus amigos, nós temos Jesus, que Jesus é o nosso modelo, é onde nós devemos insistir em balizar a nossa vida. Por quê? Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Muitas vezes nós queremos imitar Jesus nas nossas falas, a gente diz, na verdade, tal, tal. Mas a verdade, muitas vezes, aquela na verdade, são pontos de vista nossos. E Jesus, todas as vezes lá, o Evangelho nos diz, em verdade vos digo. Então, Jesus estava com a verdade. Não é meia verdade, é a verdade verdadeira. Então, se o Cristo pediu a nós que fizéssemos o bem, meus amigos, vamos fazer o bem. O bem é que vai nos libertar de tantas amarras angustiosas, tristes, desoladoras, que muitas vezes se instalam em nossas vidas. Então, nós devemos nos fortalecer fazendo prece e fazendo caridade. E a caridade, às vezes a gente acha que é só pagar uma moedinha para alguém. A gente esquece que a caridade é ir além dessas moedinhas. Nós somos pagos para fazer tal coisa, mas desempenhar essa atividade a nós incumbida com todo o empenho possível. Não vamos fazer as nossas atividades, entre aspas, aí, meia boca, um faz de conta. Eu ganho meu salário no fim do mês? Então, tá bom. Eu já disse em outros vídeos, eu tenho uma amiga que sempre diz, você gostaria de ser atendido por você? Da maneira que você atende? Então, a partir do momento que a gente coloca-se na frente do balcão e não atrás do balcão, aí começa as grandes reflexões. Então, nós devemos nos empenhar para que consigamos, de fato, exercer a nossa profissão com muito zelo, com muita uma vontade de auxiliar aquela pessoa que ali se encontra à nossa frente. E isso se aplica na casa espírita, isso se aplica no nosso trabalho, isso se aplica nos ambientes da saúde, nos ambientes do comércio, nos ambientes da educação, todos os ambientes, sejam públicos ou privados. A dedicação de aquela pessoa que está à nossa frente receber todas as informações necessárias que ela precisa. Ir além de só dizer não, mas ao dizer o não por isso, por isso, por isso, ou deixa eu verificar aqui assim, se a pessoa vai numa repartição e não é ali que ela teria que resolver aquele problema dela, se a gente não sabe em qual repartição que é, ligar para alguém superior que saiba,
para aquela pessoa sair daquele ambiente sabendo para onde ir e não ficar circulando a cidade inteira e não conseguir resolver seus problemas. Então, meus amigos, devemos nos empenhar nessa tarefa, porque é muito importante aquilo que Jesus nos diz, que fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. E Jesus, ele se entrega a tudo, ao Supremo Pai. E ele, como diz a agenda da reforma íntima de hoje, aqui se cumpriu todas as escrituras, ou seja, Jesus cumpriu a escritura, ou seja, fez a vontade do Pai. Então também nós façamos a vontade do nosso Pai, que é Deus, em auxiliar o nosso irmão, a mesmo aquele que a gente não gosta tanto, aquele que também não gosta da gente. Mas ali, meus amigos, nessa condição do servir, empenhemos-nos. Empenhemos. Eu sei que nós já estamos adiantados aqui, mas eu gostaria de lembrar de André Luiz, lá no livro Nosso Lar. O André Luiz, quando viveu aqui na Terra, sob outro nome, porque como ele tinha desencarnado recentemente, ele deu um pseudônimo. O André Luiz, em sua vida terrena, era médico, mas ele não atendia as pessoas gratuitamente. Quando atendia, era com muita ressalva, irritadiço. E depois que ele desencarna, somente aquelas pessoas ali que ele atendia no final do expediente, de cara amarrada, é que lembraram dele depois do desencarne e faziam preces. E ele diz, então, no livro Nosso Lar, que quando a gente está na condição dele, de médico, deveria ter feito dessa profissão um sacerdócio, uma entrega. E quantas vezes nós não vamos além do nosso dinheiro? Nós não nos esforçamos para doar mais. Então vamos nesse instante, com essas reflexões apontadas aqui por Emmanuel, que o Mestre amado dá graças a Deus pela oportunidade do sofrimento em que vai passar, ensinando a nós que devemos ter resignação, persistência, fé e esperança. Oremos, meus amigos. Amado Mestre Jesus, queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os nossos governantes, o nosso prefeito, nosso governador, o nosso presidente e todos aqueles outros que foram eleitos nas câmaras legislativas. Que esses irmãos, Jesus, possam buscar em ti o modelo de suas ações e que não deixem que parcelas ou grupos queiram se beneficiar do poder público, querem ter vantagens, mas que o serviço seja feito em prol daqueles que mais sofrem, daqueles que estão à margem da sociedade. Bondoso Jesus, que o seu amor esteja em todos nós, dando-nos coragem, dando-nos a fé e a certeza de continuar avante na tarefa. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.